Ô Paulo, saiu um texto seu muito interessante lá no Vermelho, salvo engano foi ontem, né, dia 8/2, que se chama Lula, Juros e Bancos Públicos, correto? Eu vou ler aqui pro Exa- pessoal um trechinho que a gente destacou e a gente queria conversar um pouquinho sobre ele, tudo bem? Vamos lá. É o seguinte, a gente destacou um trechinho aqui do texto do Paulo, que é o seguinte: com a aprovação da Lei Complementar 179 de 2021, o então superministro da Economia, Paulo Guedes, atendeu ao desejo de seus parceiros do financismo. O governo Bolsonaro fez uma enorme pressão para que o Congresso Nacional aprovasse a independência do BC. Assim, a diretoria do órgão com a qual Lula está obrigado a conviver no início do seu mandato foi toda ela indicada por Bolsonaro e Guedes. O neto de Roberto Campos, economista monetarista e conservador que serviu o regime militar desde o início e foi um dos idealizadores da própria criação do BC em 64, encerra a saga da família com a missão de sabotar as tentativas de Lula levar à frente seu programa de governo. Ô Paulo, eu começo te perguntando, quando você diz que essa atuação do Campos Neto, né, de sabotar as tentativas do Lula de levar à frente o seu programa de governo, você quer dizer o que exatamente com isso? O que acontece? A gente tem na institucionalidade do governo federal e principalmente dos instrumentos de política econômica do governo federal, essa particularidade que veio com a lei complementar aprovada o ano retrasado, né? Por quê? Porque um dos aspectos importantes, né, da política econômica é justamente a política monetária. O que é a política monetária? É a definição da taxa referencial de juros, né, entre outros aspectos, mas esse é o mais importante, que no Brasil é a Selic. E o que acontece? Quer dizer, antes da independência do Banco Central, a diretoria, o presidente do Banco Central, era nomeado pelo presidente da República, tinha uma cerimônia, né, quer dizer, um processo de aprovação pelo Senado Federal, mas praticamente não havia problema. Quer dizer, se houvesse dificuldades, contradições, etc., a diretoria do Banco Central, o presidente, o que seja, podia ser exonerado, né, pelo presidente da República, porque é um órgão, inclusive, subordinado ao Ministério da Fazenda. Né? Quer dizer, os caras que estão lá não receberam um único voto para exercer essa a peça fundamental da política econômica, que é a política monetária. E a coisa está vindo a público agora, essa contradição. Quer dizer, você tem visto, dia sim, outro também, o Lula manifestando o seu descontentamento com a Selic nas alturas, né? Ela está a 13,75. Né? O Brasil, com isso, voltou a ser, né, o campeão mundial das taxas de juros, porque o que acontece, só para quem está nos assistindo entender melhor, você tem a Selic definida em 13,75, com uma expectativa de inflação em torno de 5%. Então, a nossa taxa real de juros, que é a taxa nominal menos a inflação, é superior a 8%. Né? É uma loucura, isso inviabiliza qualquer projeto de retomada do crescimento, do investimento, de um projeto mesmo de desenvolvimento nacional para o qual o Lula foi eleito. Esse aqui é o ponto. E esse sujeito, né, quer dizer, como o Lula tem chamado, o Roberto Campos Neto, aparentemente não está disposto a adequar, vamos dizer assim, a adaptar a política monetária, primeiro, às necessidades do país, mas principalmente a um programa que chegou ao Palácio do Planalto com a legitimidade do voto popular, tá certo? Então, essa é que é, em última análise, quer dizer, a sabotagem, né, que ele está implementando, pelo menos por enquanto. Vamos lembrar, você teve uma primeira reunião já, ainda no mês de dezembro, né, do Copom, sabendo já o resultado das eleições, quer dizer, o Lula não era presidente, mas já estava eleito, e o Copom manteve a Selic nessa faixa muito alta, 13,75, e, do meu ponto de vista, o que é mais assintoso, quer dizer, teve a primeira reunião desse ano, de 23,
agora na semana passada, em que a taxa, de novo, foi mantida com 13,75 e a ata do Copom, como se diz, né, o Comitê de Política Monetária, alertando que se nada for feito na política de austeridade fiscal, a taxa poderia subir ainda mais na próxima reunião, que vai acontecer daqui a 45 dias. Então, só para fechar, quer dizer, a diretoria do Banco Central, a cada 45 dias, ela muda, né, a sua camisa, ela bota um boné de conselheiros do Copom, mas são esses mesmos 9 integrantes que decidem a Selic. Tá certo? Quer dizer, então é por isso que o governo já começa o seu mandato, quer dizer, de alguma forma amarrado a alguém, né? Quer dizer, uma diretoria que foi indicada pelo Paulo Guedes, que é alinhada com o Paulo Guedes. Vocês devem ter visto, circulou essa semana, inclusive, né, uma foto do Roberto Campos Neto, né, num grupo de WhatsApp, que era ministros do Bolsonaro. Né? Quer dizer, então é uma loucura, né? Quer dizer, você manter essa situação, tá certo? Agora, vai ter um problema que é uma luta política e uma luta econômica, né? Quer dizer, que o Lula vai ter que enfrentar para, evidentemente, sair dessa armadilha, porque com uma Selic dessa forma, fica inviabilizado qualquer projeto de recuperação do país que foi destruído por esses 4 anos de Bolsonaro e Paulo Guedes. Né?